Olá, boa tarde. Como estás? Estou aqui para te perguntar o que é que tens feito neste tempo em casa. Ou mais tempo em casa, com mais ou menos tempo disponível, porque já percebi que há pessoas que estão com mais tempo disponível, outras nem por isso, mas o que é que tens feito em casa? E eu tenho feito muita coisa, embora a principal, para ser sincera, é que tenho aumentado o tempo das minhas práticas pessoais, por um lado, e por outro lado, tenho de facto aumentado o tempo para estar com as pessoas que eu mais amo neste mundo. Então vou partilhar com vocês um bocadinho daquilo que tenho feito. Então vamos ver aqui. Ler, e estes são os livros que eu estou a ler neste momento, porque geralmente leio livros ao mesmo tempo, vários. Quem me conhece sabe que é uma coisa que eu adoro fazer. E dois deles, não é? Nomeadamente A Voz do Silêncio e O Homem que Sabe Pensar, são livros que estou a repetir a leitura porque realmente são fascinantes. Pintura, portanto, pintei este quadro. Eu sou uma apaixonada pelo Om, pelo som primordial. O Om é de facto a origem de tudo. Na Bíblia também diz, e da palavra nasceu o mundo, e é mesmo assim, o som primordial, o Om. Tenho também aqui feito esta coisa maravilhosa com uma renda da minha avó Esmeralda, de Figueira de Castelo Rodrigo, de Algodres, porque estou a começar a fazer aqui caça-sonhos. E agora, assim, a coisa mais fantástica que estou a fazer, que já fiz que dei a uma das minhas melhores amigas, e neste momento estou aqui a fazer outro, que é aqui o meu zafu. Estou a preparar a minha almofada de meditação em branco, claro, com uns tracinhos de prateado. Será que tu consegues ver aqui o brilho? Pronto. E, de facto, o meu tempo tem sido à volta disto. Obviamente que também tenho estado a trabalhar no meu mestrado, que tem sido desafiante, porque tive que refazer o meu projeto, mas está tudo certo e se é assim é porque teve que ser e há de ser para muito melhor. E queria aproveitar para falar contigo hoje sobre uma questão que eu estava a pensar no outro dia, numa sessão com uma coach, com a minha coach, que tem a ver com a questão do sofrimento e da dor. E por mais que a gente não queira, e por mais que seja considerado um clichê, é uma sabedoria ancestral, milenar, que já vem do tempo budista e, se me permitem até dizer que de outra forma, mas já vem de antes, embora tenha sido o Buda que tenha posto o ênfase nesta questão do sofrimento, acredita que já se falava do sofrimento antes, de outro jeito. Porque é de facto o sofrimento que nos permite dar o salto e fazer a mudança. E esta questão da mudança é de facto imperativa e dolorosa. Tu mudares pressupõe romper com coisas do passado. Pressupõe romper com coisas do presente, pressupõe abdicares de hábitos, de pensamentos, de crenças, pressupõe mudares a tua identidade. No outro dia, numa das minhas sessões, eu falava, de facto, que para mim estava a ser um momento como se fosse... Eu via-me como se fosse uma cobra. Uma cobra a perder a pele e a mudar completamente a identidade. Em que tu mudas completamente a pele. Porque, para te desidentificares com o passado, tens que romper com todos os teus padrões mentais e emocionais. Esta questão emocional é extremamente importante, muito mais importante do que aquilo que as pessoas pensam, porque a emoção é uma coisa que é sentida no momento, é imediata, vem do sistema límbico, o nosso sistema reptiliano. E o sentimento é uma construção que nós fazemos à volta dessa emoção. É um significado, é uma interpretação dos acontecimentos que nos fizeram sentir determinada emoção à luz da nossa própria vida.
Ora, se é à luz da nossa própria vida, tem a ver com o nosso quadro de referência. E sempre que te acontece alguma coisa, tu vais buscar um quadro de referência do teu passado. Tu vais buscar uma situação com a qual tu podes comparar ou com a qual tu podes te, no limite, enquadrar. E por isso é que hoje em dia se percebe, e a mudança plena da meditação está assente nestas práticas que te permitem romper com a tua identificação com o passado, o que é diferente do que romper com o passado. Atenção, o passado está lá, trouxe-me até aqui, eu honro o meu passado, não é? Todos os rituais xamânicos ligados à natureza assim o dizem, está certo, eu honro o meu passado, mas eu não preciso de me identificar mais com o meu passado, eu não preciso de me comportar mais de acordo com aquilo que foi o meu passado, porque eu posso criar um novo quadro de referência, mas só posso fazê-lo se eu quiser, se me permitir, se criar espaço para criar uma coisa nova. É isso que a meditação faz. E esta semana, talvez na segunda-feira, para começarem bem a semana, eu vou partilhar convosco uma meditação que eu canalizei ontem à noite e que de facto me surgiu durante a minha própria meditação que eu estava a fazer. E vamos fazer esta meditação guiada que eu vou passar para vocês, que é a meditação da transformação, não é? Transcende a tua forma, transcende-te e transforma-te. É muito a ver com isto, porque eu senti isto na minha pele durante os últimos anos, num processo de transformação profunda, numa ressignificação profunda da minha vida. Quem me conhece e algumas pessoas que estão aqui, que seguem e que são minhas amigas, sabem disso. Uma transformação profunda, que para tal foi preciso crescer, foi preciso realmente libertar-me da identidade anterior. Porque eu não quero mais que nos acontecimentos atuais as coisas que eu sinto me remetam para um espaço do passado. Porque nós funcionamos por padrões e o nosso quadro de referência é sempre algo que já aconteceu. Se eu te disser a palavra maçã, tu imediatamente vês uma maçã à tua frente dentro da tua cabeça, certo? Porque tu já tiveste esta experiência da maçã e tu sabes o que é uma maçã porque tiveste o contacto com a maçã e foi-te dito que era a maçã e tiveste a associação da maçã enquanto palavra com a maçã enquanto objeto e, obviamente, com a maçã enquanto sensação, paladar, textura, certo? Agora, se eu te disser uma palavra que tu não conheces, como... Por exemplo, deixa-me eu pensar, se eu disser uma palavra vairagya, que é sânscrito, de certeza que ela não te vai remeter para nada que tu conheças. Não te vai remeter absolutamente para nada que tu já tenhas sentido, nem para nada que já tenhas experienciado, verdade? Não, porque tu nunca ouviste esta palavra, portanto, esta palavra faria parte de um novo quadro de referência que irias construir aqui e agora. Se eu te fizesse uma explanação acerca da mesma, um dia mais tarde. Hoje o objeto da nossa conversa não é esse. Portanto, é importante perceberes o quão condicionadas as maior parte das pessoas estão por estas questões dos padrões do passado. E estes condicionamentos do passado só são condicionamentos e não ensinamentos ou aprendizagens, porque nós continuamos a viver nas emoções do passado. Sim, porque no fundo, o produto final que fica de uma vivência é a emoção e o sentimento. Se tu conseguires olhar para as tuas vivências do passado sem atribuir qualquer sentimento, ou seja, sem estás a atribuir qualquer significado ou sem estás a fazer qualquer interpretação, tu consegues transformar essas vivências do teu passado única e exclusivamente em aprendizagem, em sabedoria. Sabedoria. É para isso que o nosso passado serve. Contudo, é muito fácil agarrarmos a coisas familiares, conhecidas, certo? Mesmo que
que não sejam positivas. É por isso que existem relações tóxicas, é por isso que existem relações abusivas, é por isso que existe gente que só sabe viver deprimida e triste porque a única referência que tem é esta. E quando tu tens estas referências, o teu corpo funciona assim, porque a tua mente funciona assim e, portanto, toda a produção química e hormonal vai ser uma realização concreta, não é? E tu vais ter sempre o reforço positivo daquilo que sentes. E vai ser um looping em que tu te sentes triste ou deprimida ou ansiosa ou estressada ou angustiada ou desesperada ou simplesmente solitária. E o teu corpo vai produzir as hormonas e os transmissores neuroquímicos que têm a ver com este sentimento, que têm a ver com esta emoção, certo? Porque estamos a viver numa situação ligada ao medo. E o medo é uma situação de sobrevivência. Estás a produzir hormonas ligadas ao stress, à sobrevivência, à defesa, à proteção. E isso é muito pesado. Ok? Agora, dar o salto é difícil, mas é possível. É possível. Com ajuda, é possível. Eu digo-te sinceramente, sozinha, se calhar poucas pessoas poderão fazê-lo. Porque se fosse possível, ou se fosse assim tão fácil, já o tinham feito. Porque eu não acredito que ninguém crie sofrimento à toa. O ser humano vive para buscar o prazer e evitar a dor. Certo? Portanto, nenhum ser humano busca sofrimento de propósito. Ele só faz isto porque perpetua um determinado acontecimento que se tornou familiar. Todos nós já experienciamos dor, não é? Se perdeste um familiar querido porque morreu, o pai, a mãe, um irmão, um amigo, um filho, qualquer pessoa realmente importante na tua vida, tu sentiste dor e sentiste sofrimento a seguir. Muita gente não sai desse sofrimento. Eu demorei 10 anos, praticamente, a fazer... 10 não, 9, a fazer o luto completo da perca da minha mãe. Tanta gente que vive em sofrimento porque não foi ajudado a ultrapassar o seu quadro emocional, que só reforça a sua produção hormonal, que fisicamente vai reforçar este quadro emocional negativo e entramos num looping que nunca mais acaba. Nunca mais acaba. É muito difícil. As pessoas precisam de ajuda. Toda a gente, em algum momento, precisa de ajuda concreta, específica. E isto é fundamental para romper com o ciclo do sofrimento. Porque, como dizia Buda, a dor existe, o sofrimento é opcional. E por mais que te custe aceitar isto é real. Tão real como a única verdade que existe no mundo é a impermanência, porque tudo muda. E isto é bom porque permite-nos ter sempre a esperança de que tudo muda, tudo pode mudar para melhor, certo? É isto que nós queremos, mudar para melhor, transformar para melhor, crescer para melhor, sermos a melhor versão de nós próprios, sermos felizes, sermos saudáveis, vivermos em amor, em paz, em equilíbrio. Isto é o que todo ser humano deseja. Mesmo que às vezes não perceba, porque há pessoas que tentam preencher determinados vazios emocionais, ou seja, carências, através de objetos materiais. E está tudo certo. Até um determinado ponto. Porque esse vazio, a determinada altura, vai se transformar numa pessoa que no momento da sua morte vai olhar para trás e não vai ver nenhum significado na sua vida. Porque a única coisa que a gente leva desta vida é aquilo que a gente tem dentro de nós. Tu não levas a casa, não levas o carro, não levas as joias, não levas os sapatos, nem as malas, nem as roupas de marca, não levas absolutamente nada disso.
Sim, não levas. Eu não levo, ninguém leva. Ninguém leva. Por isso, aquilo que a gente leva no dia em que morrermos, no nosso momento final aqui neste corpo físico na Terra, quando abandonarmos este corpo físico aqui na Terra, o que a gente leva vai ser o amor que nós vivemos. O amor genuíno que nós vivemos. As relações significativas que nós construímos. E também, obviamente, a pessoa em que nós nos transformamos. Isso é tão bonito. E tudo tem lugar. Eu não estou a dizer com isto que as pessoas não devem ter bens materiais. Devem. Eu tenho, toda a gente tem. Eu quero coisas, tal como toda a gente quer coisas. Agora, podem ter uma certeza absoluta que fizeram-me esta pergunta várias vezes até eu ter tido realmente o insight de perceber porque é que aquilo mexia comigo, que era, então se és uma pessoa tão espiritual, para que é que tu queres um telemóvel? Não é? Na altura eu tinha um iPhone. Para que é que tu queres um iPhone? E aquilo mexia comigo que eu não tinha a resposta. E aquilo magoava-me. E eu tornava-me reativa. Porque eu não tinha a resposta para mim. E, portanto, muito menos para os outros. Mas eu depois encontrei essa resposta. E então a diferença é só esta. Eu tenho as coisas não me têm a mim. Consegues ver a diferença? É muito simples. Eu tinha este iPhone, fantástico, maravilhoso, com uma imagem brutal. Se calhar era melhor do que este que eu tenho agora para fazer filmes, mas pronto. E estava tudo bem. E depois, o que é que aconteceu? Ele caiu, partiu-se. E eu optei por comprar outra marca. Neste momento tenho um Xiaomi. E é fantástico também. E está tudo bem, eu estou feliz igual. Ou seja, a minha felicidade não depende de nenhum destes objetos. Não depende de nenhum destes objetos. Ou seja, eu tenho os objetos para meu usufruto. E eu não sou possuída por eles. Certo? É esta a diferença. Porque toda a gente pode ter tudo, desde que as coisas não sejam donas das pessoas. Esta é a diferença. Esta foi a diferença que eu encontrei para mim. Pode não ter significado para ti, tu podes encontrar outra experiência, não é? Para ti, podes encontrar outro significado para ti. Para mim foi este, sabes? Foi mesmo um insight profundo que eu tive um dia, que sim, já percebi. E a partir dali, aquilo que me diziam nunca mais me afetou. Nunca mais. Engraçado, não é? Quando se diz que está tudo dentro de nós, podes crer que está tudo dentro de nós. Às vezes é só isto, é a gente não ter a resposta ainda para os comentários ou para as perguntas que nos fazem, porque nós próprios ainda não sabemos. E aquilo incomoda-nos. Incomoda-nos porque a gente acha que já devia saber. Incomoda-nos porque estamos a fazer uma pergunta que se calhar nós próprios já fizemos a nós e ainda não conseguimos responder. Isso é tramado. É tramado, mas quando nós nos propomos a nós próprios responder, porque nós vamos deixar esse legado para os nossos filhos, nós crescemos. Crescemos tanto. E mudamos a nossa vida. Mudamos tudo na nossa vida. E o mais maravilhoso que eu tenho vivido é que nós manifestamos na nossa vida tudo o que importa. E tu podes manifestar tudo aquilo que tu quiseres. Se te comprometeres com isso, com verdade, com genuidade, com amor, tu podes manifestar o maior amor, mais genuíno, mais puro da tua vida. Tu podes manifestar uma vida plena, saudável e isenta de qualquer doença ou perturbação. Tu podes manifestar o teu trabalho de sonho. Tu podes manifestar tudo. Porquê? Porque tu não perguntas como. Tu simplesmente focas-te naquilo que tu passas a acreditar. E aquilo que tu passas a acreditar, só é possível tu acreditares, sem qualquer sombra de dúvida,
Se tu realmente acreditares do fundo do teu coração, porque se for uma cena mental, vão surgir dúvidas, e assim que surge a dúvida, já quebraste a tua vibração, não é? E às vezes é tão fácil baixar a vibração, é tão fácil, tão fácil, tão fácil. Se nós não estivermos atentas, se nós não tivermos quem nos mantenha atentas. É tão interessante ver como as coisas acontecem. É tão maravilhoso poder partilhar convosco as minhas experiências pessoais. Eu trabalho nesta área do desenvolvimento pessoal, da parte do desenvolvimento da saúde e na mentoria há cerca de 20 anos. E é extraordinário a minha evolução. Estou sempre a dedicar-me a melhorar, a aprender mais, a ser melhor para mim e para ti, para todos, para mim e para a minha família. Não é? Estou sempre a dedicar-me a ser a melhor versão de mim mesma nesta vida única que eu tenho aqui e agora. Porque a pior coisa que podes ter são arrependimentos das coisas que não fizeste. Especialmente se não as fizeste por não acreditar em ti. Por isso, fica aí, atenta. Segunda-feira vou partilhar a meditação da transformação. Espero que a faças e terei todo o prazer deste mundo e deste universo imenso em receber o teu feedback para saber como te sentiste. Ok? Um abraço do tamanho do mundo, com muita luz e com muito amor. Desejo-te um excelente fim de semana. Obrigada.